Shalom Adonai, que Yeshua Kadosh te abençoe nessa tarde. Que Deus abençoe Israel, que Deus guarde toda a população de Israel, que Deus cesse todos os fogos cruzados, todas as ameaças, todos os conflitos, e que nenhum desses dados inflamados possa atingir as pessoas que vivem naquela cidade. Que Deus abençoe você, que o Mashiach e a videira verdadeira possa te proteger, te guardar, te esconder, te livrar dos açoites, das ameaças, dos perigos, dos conflitos e de toda seta do adversário. Que nesta tarde você possa colocar a sua mente em cativo a Deus, levando o conhecimento de Deus, levantando cativo pensamento e obediência a Cristo para desfazer, para derrubar os raciocínios e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. Pois as nossas armas são poderosas em Deus para destruir todo raciocínio contra que se levantar para tentar nos destruir. Nós levantamos nessa tarde a bandeira da vitória, proclamamos Abba Pai, porque Ele é o nosso papai querido, é o nosso protetor, defensor, aquele que guarda, que livra, que protege de toda ação que o inimigo esteja projetando nessa tarde. João 15 diz: eu sou a videira da verdade, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E o que dá fruto, ele apara, para que produza mais fruto. Vocês estão aparados por causa da palavra que lhe falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo e não permanece na videira, assim também vocês, se não permaneceres em mim, eu sou a videira e vocês os amam. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse trará muitos frutos, porque sem mim não são capazes de fazer nada. Porém, se um homem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo que secou, e será colhido e jogado no fogo para queimar. Mas se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que desejarem e pedirem lhe será dado. E nisto é glorificado o Pai, que vocês produzam muitos frutos e sejam meus discípulos. Aqui está. Nós somos uma videira. Nós somos uma árvore frutífera. Salmo 1 diz que nós somos como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujo dá os seus frutos na estação própria. Nós somos uma árvore que está enxertada em Cristo Jesus. Porque a palavra está dizendo que Ele é a videira da verdade e que o Pai é o agricultor. Que todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta. E o que dá fruto, Ele apara, para que produza mais fruto. Você sabe o que é aparar? É podar, né? Para que fique mais forte, para que fique mais bonita, para que fique mais viçosa. Quando você tem uma planta, que você vai lá e poda ela, apara ela, né? Você pode ter certeza que ela vai sair novos brotos, que ela vai ficar mais viçosa, mais bonita, e os frutos dela vai vir com mais resistência. Então, vamos supor, nós que somos os ramos, né, que está enxertado nessa videira em Cristo. Quando nós temos algum tipo de problema, quando nós
passamos por algum estágio doloroso na nossa vida, quando nós temos algum tipo de reação devido ao problema, nós ficamos o quê? Triste, abalado, desencorajado, amuado, deixamos de sorrir, deixamos de nos comunicar, deixamos de rir, se alegrar, de festejar. Por quê? Porque a gente foi atingido, né? Então aqui está dizendo a palavra do Senhor que o ramo que está nele e não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele apara, para produzir mais fruto. Então é nessa hora que nós estamos sendo o quê? Podado, que nós estamos sendo aparado, como diz a palavra, nós estamos sendo o quê? Adubado, estamos sendo, ele está cuidando para que os nossos ramos não venha ficar caído, ficar murcho, ficar sem vida. Então ele faz o que? Ele corta para que a gente tenha mais, para que a gente produza mais o que? Mais fruto, a gente fique mais forte, a gente fique mais resistente, a gente fique com mais experiência, a gente fique mais feliz, a gente possa testemunhar, a gente possa testificar que a gente estava, que a gente passou, mas que a gente teve vitória. Aí é quando o galho está sendo viçoso, o galho está se erguendo, começa a sair seus brotos, é quando nós nos reerguemos, nos reanimamos, né? Porque quem está na luta que fica sorrindo é porque tem que ser realmente. Ai, aleluia, porque quando você está com a dor, você não vai sorrir, você faz o quê? Você chora, você pede ajuda, você toma um medicamento para aquela dor passe, para aquele mal-estar passe, não é isso? Então, vocês estão amparados, por causa da palavra que lhe falei. Nós estamos amparados, porque a palavra de Deus nos ampara, a palavra dele nos fortalece, a palavra dele nos reanima, a palavra do Senhor nos dá vida, e vida com abundância, porque o poder da palavra está na boca. O que eu profetizar, o que eu liberar, isso vai suceder, né? Foi que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, palavra tem poder. Então, nessa tarde, Deus quer que você permaneça nele. E ele vai permanecer em nós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim, se nós não permanecer nele, em Yeshua, nós não vamos produzir absolutamente nada. Tudo que a gente fizer vai ser em vão. Tudo que você procurar fazer, tentar fazer, se você não tiver enxetado na videira, é em vão. Então a pessoa tem que estar enxetada na videira. Nós temos que parar com esse negócio de ser religioso. Porque o religioso, quando ele olha para alguém, ele só acha defeito, ele só encontra pecado, ele acha que só ele está certo, que só ele é reto, que só ele é o santarrão. Não, nós somos um ramo que está enxetado na videira, que é Cristo. E a palavra está dizendo que nós estamos aparados por causa da palavra que ele nos falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra dele, quando entra na nossa cabeça, no nosso ouvido, vai descendo, vai rasgando, ela vai trazendo a cura, ela vai deslatando e ela vai enlarguecendo e ela vai criando situação para que a gente seja beneficiado. Entendeu, irmãos? Então, procure ouvir a palavra verdade. A palavra verdadeira.
Porque ele está dizendo assim: porém, se um homem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo que secou, e será colhido e jogado no fogo para queimar. Mas se permaneceres em mim, as minhas palavras, permaneceres em vocês, tudo que desejarem e pedirem será lhe dado. Tá vendo? Se a palavra dele, Yeshua, permanecer em nós, permanecer na nossa vida, sem nenhuma restrição, sem nenhuma... Assim, irmãos, porque hoje em dia o evangelho está muito propagado de formas erradas. Cada um que acha que está certo. Mas nenhum de nós está certo sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base. Então, eu tenho que enxergar que a palavra dele tem que curar a mim, tem que libertar a mim, tem que transformar a mim para que possa chegar aos outros, que está me assistindo, que está me vendo, que está aqui, convive comigo. Então, tem horas que a gente solta os carretos, né? Mas se a palavra dele permanecer em nós, pedires o que quiseres e será feito. Então, a palavra tem poder. Ele está dizendo aqui, ó: se guardares as minhas palavras, permanecerem no meu amor, assim como tenho guardado a palavra do meu Pai, permaneço no seu amor. Este ensinamento lhe tenho dito, para que a minha alegria esteja em vocês e seja completa a sua alegria. Então, a alegria do Pai é saber que o que o Filho ensinou, que o que o Filho orientou, está tendo resultado. Então, quando um pai, uma mãe, ensina seu filho o caminho verdadeiro, cria seu filho na orientação divina, e você diz para ele: a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, ele mais tarde não vai tropeçar, porque ele foi ensinado, ele foi orientado a não passar aquela reta, a não passar aquele risco. Você está entendendo? Então, nós temos que nos orientar na palavra de Deus, porque o Senhor está dizendo aqui que em tudo isso o Pai vai ser glorificado, que vocês produzam muitos frutos e sejam meus discípulos, sejam os meus imitadores. Né? Então, Cristo quer que nós sejamos seus imitadores. Mas como é que nós vamos ser imitador de Cristo se a gente não muda, se a gente não transforma, se a gente quer fazer as coisas da nossa maneira? Não. A palavra do Senhor é quem tem que predominar na nossa vida. Não adianta eu orar 10 dias, ir para monte, subir monte, vestir saco, deitar na cinza, se o meu coração verdadeiramente não está no Pai, se não está no Filho, para que o Pai seja glorificado. Você conhece o verdadeiro homem e mulher de Deus pelo sotaque das palavras deles, pelo sotaque. Porque muitos aceitaram Jesus, mas ainda carrega aquela velha natureza no corpo, na mente e na boca. Quando fala, agride. Quando fala, se agride. Bate nos peitos como quem? Os fariseus. Então, nós não somos fariseus. Nós não vamos orar como os fariseus, querendo aparecer em praça pública, se achando que somos melhores do que os justos. Então, a gente, como ora, a gente curva a cabeça e a gente diz: Senhor, eu não sou digno nem de desatar tuas alpadas, tuas sandálias. Porque a humildade de um servo de Deus tem que começar dentro da sua própria casa, orientando, administrando, porque uma mãe de joelho, filhos de pé. Uma mãe de joelho, filho com vida. Uma mulher de joelho, o marido tem poder de prosperar. Então a palavra diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, permanecerem em mim, tudo que disseres e pedirem lhe será dado. Então, se a palavra de Deus permanecer em mim, eu posso pedir uma cura? Pode.
Se a palavra de Deus está em mim, eu posso pedir uma libertação? Pode, eu vou ter, vai. Vai. Se você parar de cochear em 2 pensamentos, se você parar de duvidar, porque se a palavra de Deus está em mim, eu não vou duvidar. Se a palavra de Deus está em mim, eu não vou passar por cima da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está em mim, como disse ele aqui, vocês produzam muito fruto e sejam meus imitadores. Então, permaneça em Deus e tudo que disserem, desejarem, tudo que pedirem, lhes será feito. Por quê? Porque eu estou enxertada, porque eu estou adubada, eu fui cortada e agora eu estou dando os frutos, eu estou bem viçosa. Realmente, quem passar por mim vai dizer, realmente houve uma mudança, realmente aqui existe a diferença. Essa pessoa que já não é mais a mesma, porque ela já não é mais gananciosa, ela já não é mais ambiciosa, ela já não pratica os mesmos erros, os mesmos atos de antigamente. A árvore, quando ela é viçosa, todos querem ficar debaixo da sombra daquela árvore. Porque quando a gente habita na região Nordeste, quem conhece o Nordeste aí? Que é 38, 39, 40 graus. Na cidade que eu morava, chama Currais Novos. Lá era calçamento, irmão. Você olhava assim pro calçamento, você via o vapor subindo. De tão quente, que você procurava um poste, você procurava uma árvore, você procurava um lugar de sombra. Vocês acham que eu era dessa cor aqui, branca? Eu era negra, do sol, castigante. Então, eu conheço o calor do Nordeste, eu conheço o calor da Caatinga, porque eu já morei em sítio, e meu pai era agricultor, e a gente ganhava os campos, os cerrados, catar algodão, e a gente era no meio das pedras. Vocês acham que é brincadeira, irmãos? Deus é lindo, maravilhoso, soberano e santo, viu? E eu louvo ao Senhor, o Deus, o eterno, o que Ele faz, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer é coisas grandes, coisas que as pessoas olham e não tem condições alguma de entender, porque é a palavra dele, de se guardares a minha palavra, permanecerá no meu amor, assim como tenho guardado a palavra do meu Pai, que o amor do meu Pai permanece em mim. Não há amor maior do que este, que o homem entregue a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos? Se fizerem tudo o que eu lhe ordenei, então eu já lhe chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o tenho chamado de amigo, porque ouvi de meu pai e lhe tenho dado a conhecer. Vocês não me conheceram a mim, mas eu os escolhi. Olha aqui, eu não conhecia ele, mas ele me conheceu e ele me chamou. Olha aqui, vocês não me escolheram. Não foi a gente que escolheu ele, Não me escolheram a mim, mas eu os escolhi e os designei para que vocês também possam ir e produzam fruto e que seus frutos, produzam, que os seus frutos permaneçam, a fim de que tudo que pedires a meu Pai em meu nome, Ele lhe dará. Fechou. O que é que você quer mais? A palavra, ela é um volante. A palavra é uma escada. A palavra é um mapa. A palavra é a revelação. A palavra é a revelação de tudo que pedimos, de tudo que precisamos, de tudo que estamos necessitando. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você, todo rumo, toda direção que você quiser tomar, você pergunta aqui, nessa palavra aqui, que ele vai te ensinar e ele vai te dar a direção certa. Ele é a bússola.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então esteja enxertado em Cristo, se mostre que verdadeiramente Cristo habita em você. O que é seu vai mudar, tudo seu vai ser transformado, tudo seu vai ficar viçoso, o seu corpo, a sua mente, a sua pessoa em Cristo, os seus negócios vão se enlarguecer, vai crescer, vai ter abundância, vai ter clareza, até os que estão na escuridão virá para a luz. Deus irá mostrar que Ele é forte e poderoso, porque Ele é o leão da tribo de Judá e Ele pode te sustentar, Ele pode te erguer, Ele pode resolver os teus problemas, porque Ele é a videira e nós somos o que? Os ramos. Então nós somos os ramos, o Pai, a videira nunca vai cair, nunca vai tombar, nunca vai morrer, nunca vai ficar oca, nunca vai ficar triste, chateada, desamparada. Não, nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Ele é firme e forte. Então tome posse da sua vitória nessa tarde. Que Deus abençoe, guarde, proteja e te livre da assolação, do poder das trevas, das maldições, das faltas de entendimento e conhecimento. Seja um ramo que se enxerta em Cristo Jesus. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Olha, não vai cair um fio do seu cabelo, não vai cair uma unha, não vai ficar fraca. Seus ossos não vai ficar fraca, sua mente não vai ficar fraca, os seus dentes não vai cair, nada na sua vida vai cair. Você pode ter 90, 100 anos, você vai estar firme, viçosa, abençoada, próspera, em abundância. O rio que Elias bebia água secou, mas ele providenciou outra fonte. Deus nunca deixa você desamparado. Ele providencia sempre alguma maneira de te suprir, de te sustentar e de erguer você com a mão potente dele. Então glorifica o Pai, o Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.